Olá pessoal, vamos então para o nosso segundo vídeo de revisão para a gente trabalhar bem aí os conceitos para a nossa recuperação de química. Bom, vamos falar agora sobre mudanças de estado físico. Bom, como a gente já viu, temos os nossos três lindos e maravilhosos estados: estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Bom, primeira coisa que nós temos que saber, né? Quando pode ocorrer mudança de estado físico? Pessoal, para ter mudança de estado físico, eu tenho que de alguma forma permitir que haja mudança de temperatura. Então, primeira coisa fundamental aqui, a temperatura. Temperatura. Esse é um dos fatores aí cruciais para a mudança de estado físico. E por que a mudança de temperatura, professor? Porque eu posso aquecer o material ou eu posso resfriar esse material. Então eu posso resfriar. Ou eu aqueço, ou seja, aumento a temperatura, ou eu resfrio, diminuo a temperatura. Então, quando que um material está propício a mudar de estado? Quando eu altero a temperatura. Ah, professor, qualquer temperatura faz mudar o estado físico? Não. Existem calores aí que o material recebe que pode mudar o estado físico ou pode mudar só a temperatura, mas aí é uma conversa mais pro lado da física, né? Que é o calor latente, calor sensível. Então é uma conversa lá mais para física. Mas aqui para nós fica resumido mais dentro dessa situação. Então, por enquanto é isso. Quando que uma substância muda de estado físico? Ela pode mudar de estado físico quando eu altero a temperatura, aquecendo ou resfriando. No caso, por exemplo, de eu pegar um sólido e fazer com que ele se torne um líquido, né, a estrutura de um sólido se tornar a estrutura de um líquido, eu preciso aumentar a temperatura. Então é um processo de aquecimento. Eu tenho que aquecer um gelo para conseguir fazer ele derreter e voltar a ser água no estado líquido. E esse processo de sólido para líquido é o que nós chamamos de fusão. Então a fusão é o processo aí que fala, que descreve a mudança de sólido para o estado líquido. Bom, quando a gente pega um líquido e faz esse líquido virar um gás, virar um vapor, também é necessário aquecer. É só lembrar, pega um pouco de água. Como é que a gente pode fazer a água virar vapor em medidas mais forçadas? Colocando num recipiente, numa panela e colocando no fogo para ferver. Então, aumentar a temperatura. Esse é o processo que a gente conhece como vaporização. Vaporização. Tem alguns casos especiais de vaporização que a gente vai conversar mais para frente nessa aulinha. Mas a questão é essa. Então, de sólido para líquido, fusão. De líquido para gás, vaporização. Os dois processos são processos de aquecimento, ok? Processos de aquecimento. Beleza, e se eu quiser transformar, professor, vapor em líquido de novo? Bom, aí eu vou ter o processo chamado de condensação. Condensação. Professor, um exemplo de condensação. Por exemplo, quando nós temos lá nas graminhas do nosso quintal, então aqui nas graminhas do nosso quintal, sempre vai ter um pouco de água, né? Umidade ao redor. Então sempre vai ter aí umidade aí no ar. E essa água que está na forma de umidade no nosso ar, de manhãzinha, o que acontece? A temperatura está baixa. E como a temperatura está baixa, essa água que está na umidade do ar acaba grudando nas folhinhas, formando pequenas gotículas de água. O que são essas gotículas de água líquida
na superfície das folhas das graminhas de manhã? É o orvalho. Então isso daqui é o chamado orvalho. Sempre acontece no amanhecer, de manhãzinha, quando a temperatura está baixa e a umidade do ar acaba virando estado líquido na superfície das folhas. Então a condensação é isso daqui. A condensação é exatamente isso daqui. A gente pega água no estado de vapor e a gente faz ela voltar para o estado líquido de novo, com diminuição de temperatura. Então não esqueça, condensação envolve o processo de resfriar o vapor para ele voltar a ser líquido. Professor, e quando a gente faz líquido virar sólido? Então eu pego lá uma forminha de gelo, coloco água dentro e boto lá no quê? No freezer. Isso envolve também resfriamento, né? Imagine que louco fazer um gelo botando no fogo. Não faz nem sentido, né? Então tem que diminuir a temperatura para um líquido virar sólido. Esse é o processo que nós chamamos de solidificação. Bom, existe um outro processo, que é um processo onde alguns materiais conseguem ir do estado sólido para o estado gasoso diretamente um para o outro, do sólido para gás ou de gás para sólido, sem precisar passar pelo estado líquido. É como se o sólido não derretesse ou o gás não, o vapor não se condensasse. Então, sólido diretamente para gasoso. Aonde que acontece isso, professor? Por exemplo, nós temos o gelo seco. Né? O gelo seco é um exemplo disso. No gelo seco, pode perceber, ele é um gelo de gás carbônico, de CO2. Ele não derrete, ele já vai direto para aquela fumaça branca que eles usam para efeitos especiais em teatros e tudo mais. Então é um exemplo disso. Outro exemplo disso são as antigas bolinhas de naftalina, aquelas que vinham dentro de pacotinhos lá que você colocava dentro do armário para não dar mofo, né? Então elas também não derretiam, elas iam diretamente para o estado de gás. Então, gelo seco, naftalina são exemplos desse processo, que a substância vai do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa, né? Então, sólido para gás ou gás para sólido diretamente sem passar pelo estado líquido. Esse é o processo que nós chamamos de sublimação. Então, sublimação. Alguns falam, né, que de sólido para gás é sublimação e de gás para sólido, ressublimação. Normalmente você vê que sublimação vale tanto para um quanto para outro, ok? Então esse ressublimação não é tão certeiro, não. Bom, então essas são as transformações de estado físico, ok? Bom, aproveitando o gancho aqui das mudanças de estado físico, estude muito bem os nomes e os processos aqui, a gente vai falar sobre as transformações que a matéria pode sofrer. As transformações que a matéria pode sofrer, professor? Exatamente, a matéria pode passar aí por muitas transformações na natureza. Então vamos ver essas transformações. Então, transformações. Bom, existem dois tipos gerais, né, de transformação na natureza. Quais são essas transformações? Transformações físicas e as famosas transformações químicas. Também podem ser chamados de fenômenos, tá? Então, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Um acontecimento, alguma coisa que vai acontecer com a matéria. Quando que a matéria passa por uma transformação física? Bom, transformação física é aquela que a matéria ela muda alguma coisa nela, mas não muda a sua composição. Então aqui, ó, não ocorre mudança na composição.
Então não tem mudança na composição química do que é feito. Muda alguma coisa na estrutura externa do material, mas não muda das substâncias que a constituem. Então aqui no caso seria, por exemplo, o quê? Um carro acelerar. Então, um objeto sofrer aceleração, né? Eu jogar uma bolinha e ela acelerar. Por exemplo, a formação de uma imagem no espelho. Quem está na frente do espelho não muda de composição, nem o espelho muda de composição. Rasgar um papel. Então aí, ó, rasgar um papel. O ferro ser atraído por ímã, né? Então a questão ali magnética, né? De um ímã atrair um ferro. Então a questão aí magnética. E assim por diante. Perceba que são coisas que não mudam do que é feito, né? O prego não muda de composição porque é atraído pelo ímã. Se eu rasgar um papel, o papel continua sendo papel, só que o papel rasgado. Um objeto na frente do espelho não muda do que é feito nem o espelho, nem a pessoa que está, ou o objeto que está na frente do espelho. Um corpo acelerar, eu empurrar, aplicar uma força num corpo. Então, aplicar uma força, eu posso empurrar, eu posso apertar, mesmo assim vai deformar, mas não vai mudar a composição. Então, são processos físicos. Agora, o que é um processo químico? Pessoal, deve estar aparecendo um monte de cachorro aí no fundo, porque os cachorros aqui da vizinhança tá tudo louco. Então, bora lá pro processo político-pedagógico aqui. Processo químico é aquele, pessoal... Nossa, realmente os cachorros estão muito loucos aqui. Processo químico é aquele processo onde ocorre mudança na composição. Então, ocorre mudança na composição. Então, ocorre mudança na composição. Traduzindo, as transformações químicas também vão ser chamadas das famosas reações químicas. Então, transformação química, fenômeno químico, é a famosa reação química, tem mudança de composição. É uma coisa, depois da reação química, virou totalmente outra substância. Então, é uma mudança radical na composição. Bom, então, num processo, a gente sempre tem os reagentes. Quem que são os reagentes? As substâncias que vão ser transformadas, que vão ser modificadas, que vão virar outras. E o resultado da transformação é o que a gente chama de produto. Os produtos. Produtos são as novas substâncias produzidas, né? As novas substâncias formadas. Então, reagente, produto. Substâncias antigas vão virando substâncias novas com o tempo. A questão é que sempre tem sinais, possíveis sinais de que está acontecendo uma reação química. Por exemplo, liberação de gás. Eu posso ter um sistema que está liberando alguma substância gasosa, está efervescendo, né? Já viram? Quando você coloca vinagre e bicarbonato, borbulha, né? Fica uma efervescência dentro do sistema. Então, liberação de gás, algo borbulhando, possivelmente está indicando transformação gasosa. Cuidado, tá, pessoal? Quando eu tô falando borbulhação, efervescência, eu não tô falando da água fervendo, tá? Água fervendo é processo físico, ok? Então eu tô falando de efervescência, um gás diferente que foi formado no meio da reação química. Outra coisa que pode acontecer, mudança de cor, mudança de gosto, né, de sabor, mudança de textura. Então tudo isso é mudança de aparência, né? Então cor, gosto, textura, até mesmo cheiro, né? Então, o cheiro. Pega aí, por exemplo, uma fruta. Pega quando ela tá meio verde. O gosto dela é outro, a textura dela é outra, o cheiro dela é outro, o sabor dela é outro. Agora pega uma fruta madura, totalmente diferente. Agora pega uma fruta podre. Nossa, piorou ainda, né? Cheiro, gosto, cor, terrível. Então, algo que está apodrecendo, algo que está fermentando, algo que está azedando, tudo isso, pessoal, indica que está acontecendo uma reação química, possivelmente. Outra coisa muito importante, liberação de algum tipo de energia.
Então, coisas que pegam fogo, né? Então, coisas aí que pegam fogo, que envolve calor, que libera luz, que envolve som, né? No caso de uma explosão de uma bomba. Então, tudo isso forma de energia, né? Então, tudo isso é forma de energia. Eletricidade, né? O funcionamento de uma pilha, um funcionamento químico, por exemplo. Então, tudo isso indica a formação que está acontecendo uma reação química. Outra coisa importante, formação de precipitado. Professor, o que é precipitado? Alguma coisa que não se dissolve também em água. Então, não se dissolve num líquido, por exemplo. Vai lá para o fundo e não se dissolve. Beleza? Isso são exemplos de que está acontecendo possivelmente uma reação química. Então, toma muito cuidado. Coisas que estão apodrecendo, fermentando, pegando fogo, explodindo. Indicação muito forte, que está mudando de cor bruscamente, que está mudando o cheiro, gosto, sabor, textura. Indicação de que está acontecendo uma reação química. Agora, por exemplo, um copo de vidro quebrar. Físico, né? É um monte de vidro quebrado. Ferver água. É físico, né? Continua sendo água. Dissolver açúcar e sal na água. Físico, né? Continua sendo sal, continua sendo água, ninguém mudou de composição. São exemplos de processos físicos. Bom, vamos fechar então o segundo videozinho e vamos para o último e terceiro resuminho, que é a parte de modelos atômicos.